Olá, prezados alunos, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é sobre sapatas de divisa. Nós damos sequência, já estudamos ainda no curso sapatas isoladas e hoje nós vamos começar a ver esse caso particular de obras que são sapatas de divisa. É fatalmente uma situação que vocês vão encontrar na vida ao longo da vida profissional de vocês. Qual é o problema? O problema é o seguinte, como nós já vimos, a sapata ela precisa ter os 4 lados, para que ela possa ter o equilíbrio estrutural. O grande problema é que quando você vai construir numa divisa, você não pode, em hipótese nenhuma, invadir o terreno do vizinho, seja pelo alto, seja por baixo, você não pode construir uma sapata no terreno do vizinho. Desse modo, o que vai acabar acontecendo é que essa sapata acaba ficando apenas com apenas algum dos lados, me perdoem, com apenas um dos lados. O outro lado, infelizmente, você não vai poder executar porque você estaria invadindo o vizinho. Desse modo, vai surgir um grande problema aqui. Por quê? Onde é que vai estar atuando a carga do pilar? A carga do pilar vai estar atuando no centro de gravidade dele, ou seja, no meio. Onde é que vai estar atuando a reação da sapata para a carga do pilar? No meio dela. Como a sapata está deslocada em relação ao pilar, a reação da sapata vai ficar no meio dela e ela vai ficar excêntrica à carga que está sendo aplicada. Então veja o que está acontecendo aqui. Eu tenho a carga do pilar atuando aqui e a reação da sapata atuando aqui. Normalmente o que nós fazemos é que a reação da sapata coincida com a carga do pilar. Em outras palavras, o que normalmente nós temos que fazer é que o centro de gravidade da sapata coincida com o centro de gravidade do pilar. Não é o que acontece aí, pessoal, infelizmente, por conta dessa limitação técnica. Em função do fato de que eu não posso construir a sapata no terreno do vizinho, eu vou deslocá-la em direção ao terreno do cliente e a hora que eu a desloco, eu desloco o centro de gravidade, gerando essa excentricidade. Qual é o problema disso? Se a gente parar para pensar, você tem uma carga atuando aqui e uma carga atuando aqui. Entre elas vai surgir um centro de carga aqui, esse xizinho que eu coloquei aqui, centro de carga. De tal maneira que em relação a esse centro de carga, essa sapata está fazendo o que, pessoal? Ela está girando, ela está tombando. Se eu não tomar nenhuma providência, muito provavelmente essa sapata vai tombar em direção ao vizinho, esse pilar vai tombar em direção ao vizinho. Então eu sou obrigado a utilizar um artifício técnico para conseguir impedir esse problema. O que eu vou fazer aí é executar o que nós vamos chamar de viga alavanca. Então está aqui, qual é a solução para esse problema? Que eu não posso construir no vizinho. É executar uma viga alavanca e alavancar o pilar da divisa em um pilar que está isolado no meio da obra. Tá? É obrigatória a execução da viga alavanca. Se você não executar a viga alavanca, com certeza o seu pilar vai acabar tombando, justamente por conta desta excentricidade que surge entre a carga do pilar e a reação da sapata. Para que serve a viga alavanca? Eu vou fazer uma simulação física aqui, que vocês vão entender perfeitamente. Imagina agora que eu sou o pilar 1, tá? Eu vou até passar na frente aqui, vou mudar de lado para ficar exatamente igual ao desenho que está aí na lousa para vocês. Então, a partir de agora, eu sou o pilar 1, ok? E aqui, meu braço é a viga alavanca. Sem a viga alavanca, como tem uma excentricidade, qual é a tendência do pilar 1? A tendência do pilar 1 é girar, Aqui, girar. Então, a tendência do pilar 1 é girar em direção ao vizinho. Para que isso não aconteça, eu lanço mão de uma viga alavanca e aonde ela está apoiada, alavancada em outro pilar isolado da obra. De tal maneira que para essa viga tentar tombar, para esse pilar, tentar tombar, ele tem agora que fazer o quê? Ele tem que levantar o conjunto todo, ele teria que levantar a viga alavanca e teria que levantar o pilar 2 que está apoiando lá na ponta lá. Então, o que vai acontecer? O pilar tende a tombar, mas ele não tomba porque ele está se apoiando no pilar 2 que está servindo de alavanca para ele. Então, pessoal, essa é a ideia de uma viga alavanca. É o único jeito da gente resolver o problema de pilares de divisa, tá? Com a execução desta viga, que vai impedir o giro, uma vez que o giro vai ser compensado pelo outro pilar. Como é que fica, então, pessoal, o esquema estático? O esquema estático está aqui, Eu tenho, na verdade, a carga P1 em balança em relação à reação 1,
Então está aqui a excentricidade, essa excentricidade que está aqui indicada no desenho, é essa que eu estou representando aqui para vocês no esquema estático. Aqui está o apoio da sapata, o R1, né, deslocado em relação ao ponto de aplicação da carga P1, e aqui está a reação do pilar 2, da sapata do pilar 2, que obviamente eu vou fazer com que os centros de gravidade sejam coincidentes. Então aqui o centro de gravidade do pilar coincide com o centro de gravidade da sapata. A distância entre o pilar 1 e o pilar 2 a gente chama de L. E a distância entre a reação 1 e a reação 2, que são das sapatas, é a diferença de L menos E. Então, L menos E. E qual é a ideia? Voltando aqui. A ideia é que quando eu tenho a sapata quando o pilar 1 tentar tombar em direção ao vizinho, ele não tomba porque o pilar 2 não deixa. O pilar 2 não pode girar. Então, a somatória de momentos no pilar 2 tem que ser igual a 0. Desse modo, a gente vai fazer o equilíbrio de forças. Nós vamos equilibrar os momentos para que o momento fletor atuante no pilar 2 seja nulo. Se ele for nulo, significa que ele não está rodando, ele não está girando e automaticamente ele estabilizou o pilar 1. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Lá na ponta da minha mão agora é a carga P1. Eu estou fazendo a análise toda em relação ao ponto 2. Está aqui, somatória de momento em relação ao pilar 2 tem que ser igual a 0. O pilar 1 está empurrando para baixo. Então isso aqui está tentando fazer esse movimento aqui, pessoal. O pilar 1 está empurrando a viga e a viga está tentando rodar em relação ao ponto 2 no sentido anti-horário. Então vamos convencionar que o sentido anti-horário para nós é negativo. Portanto, o que é momento fletor? Força vezes o braço de alavanca. Então a força é o pilar 1 vezes o braço de alavanca, que é a distância. O pilar 1 está em relação ao pilar 2 na distância L. Então está aqui, braço de alavanca L vezes a força P1. O sinal negativo é porque o sentido que ele está tentando fazer a viga girar em relação ao 2 é anti-horário. Outra força que está atuando aqui é a reação da sapata 1, o R1. O R1 está atuando em que sentido agora? Ele está empurrando de baixo para cima. Então essa viga está tentando girar no sentido contrário, no sentido horário. Se é no sentido horário, portanto, ela é positiva. Momento fletor é força, R1, nesse caso, vezes o braço de alavanca. Esse braço de alavanca agora, qual é a distância dele? É a distância L menos a excentricidade, L menos V. Então está aqui, R vezes L menos V. Tudo isso tem que ser igual a 0. Desse modo, eu peguei o termo P1 vezes L e passei ele para o outro lado da equação. Então está aqui, ele fica com o sinal positivo. De tal maneira que eu vou conseguir chegar no valor de R1 simplesmente pegando o termo que está multiplicando e passando, dividindo. Então a equação fica que a reação da sapata, a reação que vai estar atuando no solo é a carga do pilar vezes L dividido por L menos V. Quando eu souber qual é o valor de R1, eu jogo na fórmula do cálculo da área, aquela que a gente já conhece, já é uma conhecida de nós, só que tem uma diferença aqui. Como se trata de uma sapata que tem uma viga acoplada a ela, uma viga alavanca, eu preciso considerar a presença dessa viga alavanca. Então, nas sapatas isoladas, a gente majorava a carga em 5%. Aqui, agora, eu sou obrigado a majorar a carga em 10% para contemplar o peso próprio da sapata e também o peso próprio da viga alavanca. Então, 1,10 da carga, para considerar a viga alavanca, dividido pela tensão admissível do solo. Pessoal, vejam que o R1 depende muito da excentricidade. Quanto maior for essa excentricidade aqui, menor vai ser esse denominador. Se esse denominador for menor, aumenta o valor. Percebem? Se esse valor aqui for menor, esse valor fica cada vez maior. Então, qual que é o melhor dos mundos? A gente deixar a menor excentricidade possível para diminuir essa carga. Porque quanto mais longe for ficando, maior é o braço de alavanca, maior é o momento fletor e maior é a sapata que você vai ser obrigado a calcular para conseguir equilibrar esses valores. Por isso que a gente lança a mão na viga alavanca. Tá? Eu não tenho que tomar muito cuidado com isso. Não posso. Uma coisa que vocês vão ter que tomar cuidado em obra. O pessoal tem que executar a viga alavanca. Tá? Às vezes o pessoal não questiona o porquê disso, se há necessidade, porque tem outro travamento aqui. Não, isso não é assim que funciona. O dimensionamento leva em conta esse braço de alavanca e o equilíbrio do momento em função da presença desse elemento. Agora, na sequência, eu vou mostrar com maiores detalhes para vocês como é que a gente chega nesse valor de excentricidade aqui
Então eu vou ampliar essa figura agora para que nós consigamos ver com mais detalhes como é que a gente chega na determinação do valor da excentricidade. Bom, pessoal, então eu coloquei agora aqui um desenho maior a excentricidade, que é aquela que eu expliquei para vocês, que é a grande responsável por fazer com que a sapata corra o risco de tombar e que obrigatoriamente nos impõe a necessidade técnica de adotarmos uma viga alavanca. Como o desenho lá estava um pouco pequeno, eu resolvi fazer ele em escala maior para vocês conseguirem enxergar como é que você define essa excentricidade. É bastante simples, pessoal. Então essa linha azul, primeiramente, é a linha da divisa com o vizinho. Uma linha imaginária, obviamente ela não existe fisicamente, a não ser que o vizinho já tenha construído, caso contrário é uma linha imaginária. E ela é o nosso limitante, que eu não posso fazer o outro lado da sapata. A sapata vai ter que, obviamente, terminar na linha imaginária aí da divisa do vizinho. Não importa que isso está enterrado, tá, pessoal? Isso não importa, você não pode, por lei, invadir o terreno alheio, invadir o terreno do vizinho. Desse modo surge um desafio técnico para a gente. Por quê? Porque a carga do pilar, a carga P do pilar, está atuando aonde? No centro de gravidade do pilar. Tomando por base aqui a lateral do pilar aqui de medida B, ou seja, ele vai estar atuando na metade de Bzinho, ó, B sobre 2 e B sobre 2. O que eu fiz aqui? Ó? Eu projetei aqui o lado do pilar para destacar para vocês aqui, ó, a folga. O que é a folga? A folga é um espaço que fica entre a divisa e a face do pilar, aonde geralmente os empreiteiros vão colocar uma forma de madeira para poder fazer a concretagem do pilar. Por padrão, e aqui no nosso curso também vamos adotar isso, essa distância para nós de folga, esse espaço da folga, essa dimensão da folga é de 2,5 centímetros, 2,5 cm. Então o que acontece aqui? A carga P está atuando na metade de B. Então está aqui, ó, metade de B, ó, Bzinho sobre 2, mais a folga. E aonde é que está atuando a reação do solo? A reação do solo atua no centro de gravidade da sapata, portanto, na sua metade também. Então está aqui, ó, eu desenhei a reação do solo aqui, e a sapata começa onde? Ela começa lá na divisa e vai até onde a medida B for necessária. Então a carga R vai dividir a distância B, maiúsculo, em duas metades, ó, Bzão sobre 2, Bzão sobre 2. E aí é que está o problema, pessoal, porque a carga R está atuando na metade da sapata e a carga P está atuando na metade do pilar, ou seja, uma carga está aqui e a outra está aqui, gerando a excentricidade. E o que vai ser essa excentricidade? Como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou definir quanto é isso? Essa excentricidade é a diferença entre a metade da sapata menos a folga menos a metade do pilar, conforme dá para observar nesse desenho aqui, ó, que eu fiz bem detalhado para vocês enxergarem onde está o valor de E. Então, recapitulando, ó, tudo isso aqui, Bzão dividido por 2, menos F, menos Bzinho dividido por 2, você encontra o valor da excentricidade. Então, eu repeti a equação aqui, ó, quem é a excentricidade? Ó? Metade da largura da sapata, menos metade da largura do pilar, menos a folga. Recapitulando, a folga sempre vai ser de 2,5 centímetros. E aqui sempre vai ser o lado menor da sapata. Como vocês já perceberam, a reação da sapata fica no meio. Imagina se eu adotasse a medida L aqui, a maior dimensão da sapata. Onde é que ia parar esse R? Aqui. Quanto maior for a excentricidade, maior é o momento fletor que acaba acontecendo. E, obviamente, vai ficando cada vez mais problemático de resolver a questão do giro, a questão da viga alavanca que eu já mostrei para vocês. Aí, pessoal, surge a seguinte questão. Quanto vale essa medida B? Para eu calcular essa medida B, eu dependo necessariamente de R. Só que para eu chegar a R, como nós já vimos, ele depende de E. Então, a gente acabou ficando aí no imbróglio de várias incógnitas. O que normalmente nós fazemos é calcularmos através de cálculos interativos, onde nós estimamos uma das variáveis, adotamos ela como sendo correta e a partir daí fazemos o cálculo e verificamos se a nossa estimativa inicial está adequada ou não, que é o que eu vou demonstrar agora para vocês na sequência, como é que normalmente a gente dimensiona essa sapata e resolve esse problema de ter mais incógnitas do que equações possíveis. Vamos lá? Bom, pessoal, então agora nós vamos resolver essa questão que eu levantei para vocês, que a gente estava com uma dúvida, né, uma dificuldade, porque para nós sabermos qual é a medida
para nós sabermos qual é a excentricidade, melhor dizendo, nós dependemos da medida B. Para sabermos a medida B, nós dependemos do valor de R, que depende da excentricidade, como a gente já viu na primeira equação, logo no início da aula. Como é que a gente vai resolver esse imbróglio? Não tem outro jeito, é através de cálculo interativo. Então agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como é que nós desenvolvemos o cálculo interativo. Como todo bom cálculo interativo, nós temos que começar de algum número. Nós temos que ter um ponto de partida. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma estimativa de qual deve ser o valor de R1. Então, no passo número 1, a primeira coisa que você vai fazer é estimar o possível valor de R1. Como se trata de uma estimativa, nós vamos trabalhar com R', porque a gente ainda não sabe se é o valor correto. Então, vai ser R'1. Aí fica uma dica para vocês. Normalmente, o que nós fazemos, nós adotamos aqui sempre em torno de 20% da carga do pilar, porque com base em vários outros projetos realizados, em vários cálculos já feitos, esse valor geralmente fica na faixa de 20%. Notem, o fato de você estar deslocando um pouco o centro de gravidade do sapato, porque é um pouco, não é muito, já está aumentando a carga do pilar aí numa estimativa inicial de 20%, já está aumentando em 20% a carga do pilar. Veja como isso é importante, pessoal. Então está aqui, ó. Então eu estimo inicialmente, então aqui vocês vão adotar como se fosse uma espécie de uma constante. Por um primeiro momento você joga 20% a mais da carga do pilar. Definindo o valor de R'1, você vai calcular, obviamente, uma área 1 provável, então S'1. Mesma equação, 10% da carga R1 dividido pela tensão admissível. A diferença é que esse valor é estimado, então essa área é uma área estimada. No passo número 3, eu vou estimar qual é o valor da menor dimensão da sapata, o B1. Então, como ainda é uma estimativa, então aparece B'1. E vai ser o seguinte, vai ser a raiz quadrada da área calculada dividido por 1,5. Por que isso? Isso é o que a gente está fazendo, é o seguinte, a gente está tentando achar uma proporção, uma proporcionalidade. Então, nós estamos definindo que o comprimento da sapata vai ser mais ou menos em torno de 1,5 vezes a sua largura. Então está aqui. Esse número, então, pessoal, para vocês também vai ser uma constante. Vocês sempre vão pegar a área calculada, estimada, e dividir por 1,5 para tentar manter uma certa proporcionalidade, é um coeficiente de proporção. Definido o valor de B'1, aí você vai calcular qual seria a possível excentricidade. Aí sim, eu tenho um valor de B para calcular uma excentricidade, pessoal. Então aqui eu estou chamando ele de E'. Quem vai ser E'? É a mesma fórmula que eu já mostrei para vocês. Olha lá, B' dividido por 2, menos o lado do pilar dividido por 2, menos a folga. Lembrando que o lado do pilar B é o lado do pilar que ficar perpendicular, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus com a divisa. E F é a folga, que vale 2,5 cm. Desse modo, você vai calcular finalmente o valor de R, porque agora você tem a excentricidade finalmente. Então, como é uma segunda estimativa de R, nós vamos chamar isso de R duas linhas 1. Deixei em vermelho porque esse é o valor que vai ser calculado em função do E' que você acabou de estimar. Então veja, nós admitimos um R'1 para termos um E' e agora nós vamos verificar se esse valor está adequado. Então eu recalculo a reação agora, por isso que eu estou chamando de R duas linhas, eu faço o recálculo dela em função desse E'. A mesma equação, P1 vezes L menos E. Aí no passo número 6 eu vou checar se o valor que eu estimei está adequado ou não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de R duas linhas que eu acabei de calcular e vou verificar se ele ficou dentro de uma faixa de tolerância. Qual é essa faixa de tolerância? É o valor que eu estimei mais ou menos 10%, ou seja, 10% para menos, 10% para mais. Então está aqui, ó. Quem é R duas linhas 1? É um valor, ele vai ser adequado se ele estiver entre 90% do valor que eu estimei inicialmente e 110% desse valor estimado inicialmente. Se ele estiver dentro dessa faixa de tolerância, então eu cheguei finalmente no meu valor R1. Então eu posso afirmar que o meu R1 é quem? É o R duas linhas 1, porque ele foi calculado em função do B'1, então ele é meu B1, e automaticamente em função do B1 eu tive a minha excentricidade 1, que é a minha excentricidade linha 1 estimada. Então, recapitulando, qual é o valor que você vai adotar a partir daí? O R duas linhas 1. Tá? Esse aqui é só uma primeira estimativa, não vai usar ele, cuidado. Tá?
O que você vai usar é o R' calculado no passo número 5, desde que ele esteja dentro da faixa de tolerância. Então, como o meu R1 é o R2'1, o meu B1 é o B'1 e o meu E1 é o meu E'1, eu vou aplicar agora a fórmula para calcular a área em função do R2'1, que é o valor real. Então, é 1,10 de R2'1 dividido pela tensão admissível. Mesma equação. Cheguei no valor da área, o B1 já foi calculado, já foi aferido, que é esse número. Então, eu vou pegar o valor da área S, dividir por B1 e, finalmente, eu vou encontrar o comprimento da sapata no passo número 8. Com isso, a gente conseguiu calcular as dimensões do pilar 1. Só que lembre-se, esse pilar está o quê? Alavancado no pilar 2. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu tenho uma carga P, eu tenho uma reação R e existe uma diferença de carga. Essa diferença de carga é que estaria produzindo o momento fletor, o giro. Onde é que ela está sendo compensada? No pilar 2. Então, agora eu vou transferir essa diferença de carga para o pilar 2. Então, a hora que eu for dimensionar o pilar 2, eu preciso levar isso em consideração. Então, agora na sequência eu vou mostrar para vocês como é que nós calculamos o pilar 2, levando em consideração a transferência dessa carga que vai ser levada para o pilar 2. Então, pessoal, como é que vai ficar o pilar 2? Lembrando, né, que tudo isso que nós fizemos anteriormente só foi possível porque nós alavancamos, né, o pilar 1 no pilar 2. O que vai acontecer aqui é bastante simples, tá? O pilar 1, como a gente sabe, tem uma discrepância de carga. A reação da sapata, a sapata está sendo dimensionada para uma carga maior do que a carga estrutural, porque existe uma excentricidade entre a carga do pilar e a reação da sapata. E para onde vai essa diferença de carga? Obviamente vai para o pilar 2. É essa diferença de carga que tenta levantar o pilar 2 e ele, como ele já tem uma carga vindo da estrutura, ele vai impedir esse giro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a carga do pilar 2 e vai subtrair dessa diferença de carga que vai existir, dessa carga a mais que vai surgir em função da sapata ter o centro de gravidade deslocado do centro de gravidade do pilar. Então, está aqui, ó, R1 menos P1. Porém, é sábio não considerar completamente esse alívio para dimensionar o pilar 2. Então, a norma recomenda que você adote um fator de segurança de 50%, ou seja, você vai pegar a diferença aqui que existe entre a carga da sapata, que atua na sapata, e a carga do pilar, e vai dividir por 2. Depois que isso estiver feito, nós vamos chamar isso de R2, já que você não vai trabalhar com a carga do pilar 2, e vamos calcular a área do pilar 2, de novo marjorando em 10%, pessoal, porque, nós vamos dimensionar a sapata para o pilar 2, a área dessa sapata, agora marjorando em 10% a carga do pilar 2. Por quê? Porque você tem a viga alavanca que está ali também atuando no pilar 2. Então a gente considera 10% da carga que vai estar atuando no solo. Lembrando também que essa carga aqui ela está minorada, né, por conta do efeito do alívio, então é prudente considerar 10%, então é 10% da carga real que atua no pilar 2, da reação no pilar 2, e tudo pela tensão admissível do solo, como nós já vemos fazendo costumeiramente. Aí, só uma observação, lá no caso do R1, caso a R'1 não passe, ou seja, lembra aquela checagem dos 90% e dos 10%, lá dos 110%? Caso ele não passe, você vai ter que aumentar a sua estimativa se R2'1 estiver abaixo do valor, ou diminuir a sua estimativa se o R'2' estiver acima. Então, ou você vai trabalhar com 5% a mais, 1,25, e vai fazer todo o cálculo interativo de novo, ou vai trabalhar com 1,15. Então, isso vai depender do R2'. Se o R2' extrapolou para o lado de cima, passou dos 10% a mais, então você tem que o 1,20 não é bom, você trabalha com 1,15. Não, o R2' ficou abaixo dos 90%. Então, 1,20 também não é bom, você vai ter que trabalhar, na verdade, com 1,25. É um cálculo interativo, você vai adotando, arbitrando valores e vai retroalimentando a equação até que você consegue fazer o R2' ficar dentro daquilo que você estimou o R'1. Para vocês entenderem isso um pouco melhor, eu acho super importante agora a gente desenvolver um exemplo numérico onde todas essas dúvidas podem ser melhor esclarecidas. Vamos lá? Bom, pessoal,
Então, a partir de agora, a gente vai resolver um exemplo de sapata de divisa para que vocês possam entender melhor o que eu expliquei anteriormente. Então, está aqui o exemplo que eu preparei para vocês. Ó. Dimensionar as sapatas abaixo. Vamos dar uma olhada no que eu estou pedindo aqui. Ó. Veja no pilar 1. Como vocês podem observar, o pilar 1 é um pilar de divisa. Ele está encostado numa divisa. Por ele estar encostado numa divisa, obviamente, nós vamos ter que executá-la totalmente dentro do terreno do nosso cliente. Então, deste modo, o que vai acabar acontecendo é que vai haver uma excentricidade, que nós já sabemos que não pode existir isoladamente, porque existe o risco da sapata tombar. Então, o que nós vamos fazer para resolver a questão da excentricidade? Nós vamos fazer uma viga alavanca, que vai ser conectada em outro pilar, cujo cálculo estrutural já definiu que vai aplicar uma carga no terreno de 40 toneladas força. Então, essa informação aqui de 60 toneladas força do pilar 1 e essa informação de 40 toneladas força do pilar 2, eles são originários do projeto estrutural. Então, alguém fez o cálculo estrutural, pode ter sido você mesmo que fez o cálculo estrutural e chegou nesses carregamentos que serão aplicados no solo. A partir daí, nós vamos dimensionar as fundações, levando em conta o fato de que o pilar 1 não vai poder, obviamente, a sua sapata, obviamente, não vai poder invadir o terreno do vizinho. Então, ela vai acabar sendo uma sapata excêntrica. Para que isso seja compensado, essa diferença de momento fletor que vai surgir, esse momento fletor para que poderia girar a sapata, para ser compensado, nós vamos lançar mão de uma viga alavanca de 4 metros, para conseguirmos alavancar e com isso impedirmos que haja o giro. Lembrando a vocês, né, que a sapata 1 ela vai tentar tombar, imagina que agora eu sou a sapata 1 e lá na ponta da minha mão é a sapata 2, então a sapata 1 vai tentar tombar, ela vai tentar fazer esse movimento aqui, ó, esse movimento fletor aqui, ó, em direção ao terreno do vizinho. Quando ela for fazer isso, ela vai ter que levantar o pilar 2, que está lá na ponta da minha mão. Lógico que isso não vai acontecer porque o pilar 2 vai impedir o giro. O pilar 2 vai proibir o giro com a sua carga de 40 toneladas de força. Então essa é a ideia de se fazer uma sapata de divisa. Com base nisso definido, vocês entenderam o porquê da necessidade de alavancar? Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque é muito comum você encontrar colegas da área, outros engenheiros, outros profissionais, que simplesmente não querem fazer alavanca e não entendem a necessidade da viga alavanca. Acham que é desnecessário, porque a pessoa esquece simplesmente de que o elemento está excêntrico. E ele estando excêntrico, ele vai ter um ponto de centro de carregamento e as duas forças estão girando em torno desse centro de carregamento. Então, por isso é que nós executamos normalmente a viga alavanca, cujo cálculo eu vou demonstrar a seguir para vocês. Eu fiz da seguinte maneira, prezados alunos. Eu dividi isso em passos para ficar mais fácil para vocês entenderem a metodologia de dimensionamento. No passo número 1, nós vamos estimar. Lembrando a vocês que engenheiro estima. Então, nós vamos estimar qual seria o possível carregamento que estaria atuando nessa sapata. Então, o que a gente faz aqui? Sempre vocês vão começar com a constante de 1,20, ou seja, vocês vão admitir que a carga na sapata é 20% maior do que a carga que está atuando no pilar. Então, o que eu fiz aqui, ó, peguei 1,20 do pilar 1, multipliquei por 60 e cheguei em 72 toneladas de força. No passo número 2, eu passo a calcular a área dessa sapata se a sapata fosse realmente para 72 toneladas. Então, esse valor aqui é um valor estimado, estou fazendo uma estimativa. Então, é por isso que eu usei aqui o R'1, para dizer que é uma estimativa, que ainda não é o valor definitivo. Então, obviamente que a área também vai ser uma área S', porque também é uma área estimada. Então, estima-se que se a carga for de 72 toneladas, major em 10%, isso aqui também é uma constante, dividido por 20 da tensão admissível do solo, que é o dado que vai ser fornecido para vocês sempre no enunciado, e vocês chegariam numa área de aproximadamente 3,96 metros quadrados. Na sequência, nós vamos para o passo número 3, onde a gente vai estimar qual seria o lado da sapata. Então está aqui, ó, B', porque é uma estimativa 1. É a raiz quadrada, é uma fórmula, tá ok? Vocês vão sempre adotar, da área dividido por 1,5. Lembrando que essa área aqui é linha, que é uma área estimada ainda. Então, fazendo essa conta, eu peguei os 3,96 que eu acabei de calcular no passo número 2, dividi por 1,5, que é uma constante, e tirei a raiz quadrada. Eu cheguei num lado de sapata de 1,62 metros. Como eu já disse para vocês anteriormente, nós trabalhamos sempre com múltiplos de 5 centímetros. Então, eu já arredondei aqui para 1,65, que seria a medida que eu adotaria caso essa medida fosse confirmada. Aí, no passo número 4, eu passo a calcular a excentricidade.
a excentricidade estimada. Tá? Eu estou estimando o valor dessa excentricidade. Então eu estou pegando o lado da sapata dividido por 2, menos o lado perpendicular do pilar à divisa. Qual é o lado perpendicular? É o que faz o ângulo de 90 graus com a divisa. No caso aqui 20 centímetros. Menos a folga. Lembrando a vocês que a folga é o espaço que fica entre a face do pilar e a divisa do vizinho. Que geralmente a gente deixa 2,5 centímetros, porque normalmente é o tamanho que nós adotamos em obra. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei o lado B'1 que eu calculei, subtraí dividido por 2, obviamente, subtraí do lado do pilar que é perpendicular com a divisa dividido por 2, menos a folga de 2,5 centímetros. Sempre adote 2,5 centímetros. Fazendo essa conta, a gente chega à conclusão que a excentricidade aí é na ordem de 70 centímetros. 70 centímetros entre o centro de gravidade do pilar 1 e a reação da sapata. É muita coisa, gente. Tem 70 centímetros entre aonde a carga está chegando e aonde o solo está resistindo. 70 centímetros. Agora, no passo número 5, eu vou verificar se essa minha estimativa está boa. Então eu vou calcular agora, eu deixei até em vermelho em destaque para vocês, o R2'1. Aí eu aplico a fórmula como se nada tivesse acontecido. Ó. P1 vezes L menos E. Só que esse E é meu E que eu acabei de estimar, então eu chamei ele de E', e por isso que eu deixei em vermelho para chamar a atenção de vocês. Eu fiz a conta aqui com esse E' estimado, olha só quanto eu cheguei aqui, ó. Olha quanto seria a carga. Se eu considerar que os 70 centímetros de excentricidade é real, eu cheguei em 72,73 toneladas, ou seja, meu chute não, desculpe, engenheiro não chuta, estima. A minha estimativa inicial foi muito boa, 72 toneladas, ficou muito próximo. Por isso que eu dei essa dica para vocês. Sempre começa com 20%, porque geralmente converge para um valor muito próximo da realidade. Aí, no passo número 6, apenas por desencargo de consciência e para vocês verem como é que nós fazemos na prática, nós vamos fazer uma checagem. Então, eu vou comparar esse segundo valor que eu calculei, o R2', com o valor que eu chutei inicialmente, que eu estimei inicialmente, 72 toneladas. Então, o que eu fiz aqui? Ó, o R2'1 é considerado adequado quando ele é 10% para mais ou 10% para menos do valor inicialmente estimado. Então, eu peguei aqui, ó, fiz 10% para menos, 0,90 vezes 72. E também fiz 10% para mais. Olha, o número que entra aqui, ó, é o R'1, 72 toneladas-força. Não se esqueçam disso. Você vai comparar com o segundo R2', que é o segundo valor que você calcula. Então, o que eu fiz aqui? Ó, 90% dele, ou seja, 10% para menos, 110% dele, ou seja, 10% a mais. 10% a menos de 72 é 64,80, ou seja, 90% do valor, e 110% do valor é 79,20. Como o meu valor calculado, R2' deu 72,72, significa que essa excentricidade de 70 centímetros está ok. Se essa excentricidade está ok, obviamente que o lado da sapata de 1,65 também está ok, porque é partir tudo dele. Então é isso que eu quero que vocês percebam. Nós estamos fazendo um cálculo interativo para a gente tentar ajustar o melhor valor de B possível, a menor dimensão da sapata possível ali, que fique coerente, que dê uma excentricidade coerente. É isso que nós acabamos de chegar. Ah, professor, vamos supor que esse valor não deu. Então volta naquela história que eu já expliquei para vocês, mas agora com números fica mais fácil. Vamos imaginar que esse cara aqui tinha dado 80, ou seja, ele explodiu, passou dos 79. O que você vai ter que fazer? Sua estimativa não está boa, você reduz ela 5%. Vamos imaginar que isso aqui tinha dado 60, ou seja, sua estimativa também não está boa, então você aumentaria em 5%, então eu trabalharia com 1,25 e faria isso sucessivamente, cálculos interativos em cima de cálculos interativos, até eu conseguir chegar nesta condição aqui, onde o R2', o segundo valor que você calculou, ele fica no intervalo entre 10% para menos e 10% para mais do primeiro valor que você estimou. Então é assim, o passo número 6 ali é o decisivo. Se ok, atendeu, a vida segue. Não ok, não atendeu, volta para o passo 1, aumentando ou diminuindo 5% em função do que você encontrou aqui. Então, no nosso caso aqui deu tudo certo.
Então, se deu tudo certo, eu posso finalmente dizer o R1 meu é o R2'1, que vale 72,72. O B1 é igual ao B'1, que vale 1,65. E o E1 é igual a E'1, que vale 0,70. A partir daí, eu calculei aqui a área de novo, porque agora eu vou calcular ela em função do valor correto, ou seja, 10% de 72,72. Aqui é 72,72, tá, pessoal? Eu vi que eu escrevi 73, acabei de perceber. Desculpa aí, minha falha. É 72,72. Esse valor é o mesmo valor daqui, tá? Então eu aumentei em 10% aqui e dividi pela tensão admissível do solo, que é 24 metros quadrados. Então essa sapata precisa ser de 4 metros quadrados. A partir daí, como eu já conheço o lado B1, automaticamente, o que é a sapata retangular de um lado vezes o outro? Então eu peguei a área, dividi pelo outro lado e cheguei em 2,42. Como a gente não trabalha com números múltiplos de 1 centímetro, eu arredondei para múltiplo de 5 centímetros. Sempre majorando, tá, pessoal? Nunca minorando. Você sempre vai aumentar para ficar a favor da segurança. Então 2,42 eu arredondei para 2,45. De tal maneira, então, que meu pilar 1 vai ter uma sapata de 1,65 de largura por 2,45 metros de comprimento. Agora, na sequência, pessoal, nós vamos calcular o P2 em função do 72,72 e em função do P1, que é de 60 toneladas. Então, existe aí uma diferença de 12 toneladas. Aonde que estão indo essas 12,72 toneladas? Para o pilar 2. É o pilar 2 que vai pegar essa carga, que seria a carga que provocaria o giro, e ele que vai ter que dar conta dela e compensá-la. Consequentemente, então, vai ter um alívio de carga no pilar 2, porque ele está empurrando para baixo com 40 e está sendo empurrado com 12, que é a diferença que existe entre as duas cargas ali, e ali nós vamos fazer o dimensionamento levando isso em conta. Vamos lá? Bom, pessoal, então agora aqui está o cálculo do pilar 2, da sapata do pilar 2, melhor dizendo. O que você vai fazer? Você vai pegar a carga do pilar 2, que é 40 toneladas de força, então vamos recapitular. O que está acontecendo? Eu sou o pilar 1, lá na ponta da minha mão está o pilar 2. Então o pilar 1 está tentando tombar para o terreno do vizinho. Por que ele não tomba para o terreno do vizinho? Porque ele está alavancado. Nós construímos, nós vamos projetar uma viga alavanca que vai se apoiar no pilar 2, que vai se alavancar no pilar 2, para que quando o pilar 1 tentar tombar, ele tem que levar junto consigo o pilar 2. Então o que vai acontecer? O que é que estaria fazendo o giro? A força que está fazendo o giro é porque você tem o pilar 1 com uma carga de 60 toneladas e o solo está reagindo com uma carga de 72,72 toneladas força. Ou seja, essa diferença de carga é a força adicional que estaria provocando o momento fletor, que estaria fazendo o pilar 1 girar em direção ao em direção ao terreno vizinho, melhor dizendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa carga aí e ela vai ter que ser suportada por quem? Pelo pilar 2. Através do quê? Da viga alavanca. Então está aqui, é a carga do pilar 2, que está em direção ao solo com 40 toneladas de força, e também está combatendo uma força de 12,72 toneladas, que é o que? A diferença entre a reação 1, 72,72, menos 60 toneladas de força, que é a carga do pilar. Ou seja, essa diferença de carga está sendo compensada pelo pilar 2, é isso que eu estou querendo dizer. Aí vocês não vão jogar a carga 100%. Vocês vão jogar só metade, 50%. Por isso que nós vamos dividir por 2. Encare, portanto, o 2 como um fator de segurança. Ou seja, qual é a finalidade? Eu não vou considerar plenamente a carga no dimensionamento para eu ter uma folga. Isso é uma recomendação da norma NBR 6122, tá? Então é obrigatório usar esse valor aqui. Desse modo, estou fazendo essa conta, você chega que a reação do pilar 2 é 33,64 toneladas, para a qual você vai dimensionar. Vamos lá. Estruturalmente está chegando 40, mas como ele está sofrendo um alívio em função de estar servindo de alavanca, de apoio para o pilar 1, nós vamos trabalhar só com 33,64 para, obviamente, economizar dinheiro do cliente. Então aí o dimensionamento permanece o mesmo. 10% da carga, lembrando que nós estamos trabalhando com 10% em função da presença da viga alavanca, para a gente considerar a contribuição do peso próprio dela. Então
Então, 10% da carga de dimensionamento, 33,64, dividido por 20. Isso vai te dar uma área de 1,85 metros quadrados. Como o pilar 2 é um pilar quadrado, o dimensionamento de B e M no passo 3 é o cálculo do pilar quadrado, onde o lado menor da sapata e o lado maior da sapata serão iguais, já que se trata de um quadrado, e é a raiz quadrada da área. Então foi o que eu fiz. Ó. B igual a L é igual a raiz quadrada de 1,85 metros quadrados. De tal maneira que B é igual a L deu 1,36 metros. Como nós estamos sempre trabalhando com dimensões múltiplas de 5 centímetros, nós vamos então adotar 1,40. Portanto, a sapata para o pilar 2 será uma sapata quadrada de 1,40 por 1,40. Então, pessoal, isso é o dimensionamento de pilar de divisa, tá? Onde, na verdade, você vai acabar dimensionando, na verdade, são duas sapatas. A sapata para o pilar da divisa e a sapata para o pilar que vai servir de alavanca para a divisa. Na próxima aula, nós já vamos trabalhar com sapatas associadas. No final do vídeo, eu vou deixar para vocês aí um exercício para que vocês possam praticar e o gabarito vai estar disponível para vocês na internet. Até mais. Bom, prezados alunos, então aqui está sendo proposto um exercício para vocês praticarem dimensionamento de sapata de divisa. São dois pilares, como vocês estão vendo na figura, sendo que o pilar 1 é o pilar que está alinhado com a divisa. O gabarito desse exercício vai ser disponibilizado na internet. Até mais.